céus, obrigado, Senhor, por mais uma semana que nos concedeste. Pedimos a tua bênção nesse momento, que vamos refletir sobre a tua palavra, que a lição que tu tem preparado para nós possa ser para o nosso crescimento, e que possamos compreendê-la e colocá-la em prática em nossas vidas. Ele está conosco, nossa escola sabatina, nossa igreja, para que possamos cada dia mais crescer e estar pronto para ajudar aos nossos semelhantes. Por Jesus, suplicamos que use-nos para o teu serviço. Amém. 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 Bom, essa semana, né, a gente estudou sobre ministrar como Jesus, né? E eu queria começar o nosso debate aqui, né, sobre esse assunto com um texto muito conhecido da senhora White. Na verdade, esse texto ficou mais conhecido de um tempo para cá. Não era tão conhecido assim. Mas hoje eu acho que a maioria aqui, ou pelo menos, ou melhor, acho que todos aqui, ou pelo menos a maioria, já escutou A Ciência do Bom Viver, página 143. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava, então, esse era o método de Cristo. Se a gente quer aprender a ministrar como Jesus, a gente precisa entender esse parágrafo. Esse parágrafo ele resume toda a lição, né? Jesus, quando ele ministrava as pessoas, ele se compadecia delas. Ele não estava só preocupado em explicar a verdade bíblica. Ele estava preocupado em explicar a verdade bíblica, exemplificando ela, né? Então, ele amava as pessoas, ele se preocupava com as pessoas, ele tinha um ministério de compaixão para com as pessoas. Ele se preocupava com cada necessidade. Porque aí, quando ele se preocupava e mostrava essa preocupação e atendia a necessidade das pessoas, ele ganhava a confiança delas. E assim precisa ser a gente, né? Para a gente poder ajudar as pessoas espiritualmente falando, é muito complicado a gente querer fazer isso desassociando do mental, físico e emocional. Nós somos seres completos. Nós não somos seres parciais, né? Eu não tenho o meu lado espiritual que caminha pelo mundo de maneira separada do meu lado emocional, físico ou mental. Se um lado está bem, o outro está bem. Se um está mal, os outros também estão mal. Então, assim, para que a nossa atitude para com as pessoas precisa ser a mesma atitude de Jesus. Ou seja, se preocupar com o ser humano como um todo. E não apenas uma parte. E aí eu queria ouvir vocês. O que é isso? O que significa tudo isso? Né? Onde a gente está errando? Né? Onde a gente está errando como igreja? Sendo bem direto ao ponto. Seja, se você vê... Põe a câmera aí, Gabriel. Deixa a gente ver. Você vê que quando você vê os evangelhos, ele tem um monte de mensagem, um monte de eventos que falam o seguinte: e Jesus, vendo-se dele, se compadecer dele. E Jesus procurou, você não vai. E alguns você sabe. Ele curou o cego Bartimeu, curou outro e outros mais. Você tem nomes, você entendeu? Uhum. Mas no livro de Lucas, principalmente, porque Lucas era médico, ele fala de muitas e muitas curas. Você vê que tem hora que ele fala num versículo, fala assim, ó, e curou as pessoas, fez um monte de coisa pelas pessoas. A pergunta que eu podia perguntar é o seguinte: você acha que todas essas pessoas aceitaram Jesus?
Boa pergunta. Boa pergunta. Aí eu fico refletindo. Digamos, Jesus curou só porque elas estavam interessadas no Evangelho, que estavam aceitadas em seguir ele? Boa pergunta, cara. Eu me fiz essa pergunta de uma maneira muito prática, assim. Eu tenho um Aí, que eu problema. che... Aí eu chego no verso a memorizar. Vendo ele nas multidões, ele não se compadeceu delas, porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não tem pastor. Então, ele se compadeceu totalmente por ela. Agora, nós estamos num ano de política. Você vê quando a gente vê a pessoa que tem interesses, né? Uhum. Quando você vê que pode fazer até algumas coisas boas, mas quer interesse, entendeu? Ele já espera o retorno. Ah, vai votar em mim, ah, vou fazer isso, ou que vai me oferecer isso. Então, assim, o ser humano tem muito de o que eu tenho para ganhar, o que eu tenho para fazer. E pelo que a gente pode ver no verso, Jesus se compadeceu. Compadecer significa que eu me coloquei no lugar delas, eu não exigi nada delas. Perfeito. Então, Perfeito. compadeceu, quando ele fundamenta assim, ó, ele vem da multidão, curou-os porque eles estavam aflitos, exaltos como ovelhas que não tem pastor, digamos. Mas o compadeceu, ele dá aquela coisa que ele é de empatia, que Jesus se colocava no lugar dela ali e falava assim, poxa, está perdida. Eu me coloquei nela. Por que Jesus chorou no túmulo de Lázaro? Porque ele via o ser humano, a tragédia do ser humano, a morte. E ele pôde chorar. Ele não ia curar? Ele não curar, não, ressuscitar? Ele não já sabia que ia ressuscitar Lázaro? Para que ele chorou? Por que ele Exato. chorou? Ele não chorou por Lázaro, né? Ele Isso, chorou ele já ia, pela ele agonia das sabe, pessoas que estavam ali, né? ele viu o sofrimento de todas as pessoas que estavam do lado, os amigos, todos que estavam ali. Exato. E a humanidade como um todo. Então ele pôde sentir, não o que. Para ele resolveu ali o Lázaro no momento, você sabia, ó, daqui a pouquinho Lázaro está aí com vocês. Uhum. Tá bom. Mas o que ele fez? Se compadeceu, além. Lázaro não sabia de nada. Mas se compadeceu o quê? Das pessoas que estavam ali. Das irmãs de Lázaro e todos os amigos. Então ele se colocava no lugar das pessoas e tinha o sentimento que poderia ser o mais puro, o amor genuíno. E Verdade. desinteressado, que é o importante. Então, É, compadeceu, ele realmente era um amor desinteressado, um serviço desinteressado. verdade, Não verdade. desinteressado que não tem interesse, Uhum. desinteressado em retorno. Exato, exato. A Tâmara Por queria isso, a falar. gente falar o desinteressado e pensa que não tinha interesse na pessoa, não. O Verdade, desinteressado em retorno. verdade. Acho que a Tâmara queria falar, ela tinha levantado a mão. Então, o que o Gabriel falou, no caso, foi exatamente o que eu ia falar, só que com outras palavras. O amor. Quando nós amarmos a Cristo como Ele nos ama, ou como Ele pede que nós amemos, como Ele pede que nós retribuamos ao amor que Ele primeiramente nos oferece, nós vamos conseguir enxergar as pessoas com os olhos dele. Nós vamos conseguir amar as pessoas com um amor desinteressado, como o Gabriel falou. Nós vamos conseguir enxergar as pessoas com os olhos que Jesus via, amando-os pelo que eles podem ser, não pelo que eles são agora. O amor vai fazer com que eu perceba qual a necessidade daquela pessoa. É física? É mental? É financeira? É espiritual? É o quê? É só um abraço que precisa? Porque eu vou ter essa sensibilidade. O Espírito Santo vai me usar para chegar àquela pessoa. Mas enquanto não houver da minha parte comprometimento, aproximação, eu me render aos pés do Espírito Santo, aos pés da cruz, percebendo e declarando o quanto eu sou incapaz de fazer isso sozinha, não tem como ele trabalhar amplamente através de mim enquanto pessoa, através de mim enquanto igreja. E isso, uma pessoa só não vai conseguir com facilidade alcançar. Quando várias pessoas trabalham juntas, como nós aqui, por exemplo, com a Escola Sabatina, todos nós trabalhamos juntos de poder fazer os vídeos, de poder alcançar pessoas, de poder apresentar a Escola Sabatina de forma dinâmica, e nós trabalhamos juntos. Então, enquanto a igreja, como um todo, não trabalhar de forma unida, principalmente com o Espírito Santo, a gente vai ter essa dificuldade de ter esse feeling, de perceber quem está precisando de quê.
E Sim. como o Gabriel falou, o não interesse de eu vou fazer o bem, eu vou ajudar, eu vou falar, eu vou mostrar para que ele se torne um cristão. Não, é para que ele conheça a Cristo através de mim. Se ele vai se tornar um cristão ou não, não depende de mim. A minha obrigação enquanto cristã é lá fazer o bem, sem ficar te selecionando, sem ficar escolhendo, sem ficar catando. Ah, isso aqui eu acho que é mais propenso a, aquele lá eu acho que não. Quem sou eu para poder dizer quem é, quem não é? Fazer o bem, falar de Cristo, atender a principal necessidade da pessoa. Depois, o Espírito Santo vai fazer a vontade dele. Vai fazer o que for melhor para cada um de nós, principalmente para essas pessoas. Sim. Cristiano? Dentro do que a Tâmara e o Gabriel falou, a diferença é que Jesus ele sentia era compaixão pelas pessoas, né? E compaixão é exatamente aquilo que o Gabriel falou, né? Se colocar no lugar das pessoas, né? Olhar as necessidades, o sofrimento das pessoas e procurar atender às necessidades delas. E Jesus era assim. Jesus foi a pessoa mais altruísta que esse mundo já conheceu, que o universo conheceu. O que é uma pessoa altruísta? É aquela pessoa que ela não pensa em si mesmo, mas ela pensa sempre em atender às necessidades das pessoas. E Jesus foi assim, os seus 3 anos e meio de ministério aqui, seu ministério aqui na Terra, Jesus andou por este mundo só para atender às necessidades das pessoas, seja as necessidades físicas como espirituais. E Jesus tinha a questão de que Jesus não fazia acepção de pessoas, coisa que nós, seres humanos, fazemos. Nós, seres humanos, se nós não tivermos a graça de Deus, se a gente não tiver o Espírito de Cristo, nós somos pessoas egoístas, né, que fazemos acepções de pessoas, sim. Então, o que tem que nos mover, como a Tâmara falou, é deixar que o amor de Cristo inunde os nossos corações, porque só assim nós teremos o Espírito de Cristo em nós, habitando em nós, e aí nós faremos as mesmas obras que Jesus fez, porque foi exatamente isso que ele disse. Ó, se creres em mim, vocês farão as obras que eu faço e outras maiores vocês farão. Então, mas como? Como? Somente pela graça de Cristo, somente se nós tivermos verdadeiramente o amor de Cristo dentro do nosso coração, aí nós seremos como Ele. Não pensaremos em nós mesmos, mas pensaremos sempre em atender à necessidade do nosso próximo, porque isso é mandamento. Amai ao teu próximo como a nós mesmos. Sim. Shirley? Então, eu concordo com o que o Cristiano falou. A nossa tendência é pecado. E outra, é uma luta constante diária. A gente tem que lutar contra nós mesmos, porque se a gente deixar, como a Tâmara falou, se a gente não tiver essa conversão diária, eu diria que é uma conversão diária. Nem lá se batizar, agora eu já estou convertida, eu posso fazer os cargos da igreja, posso fazer a questão do... eu levei não sei quantas pessoas para as águas batismais. Legal, número. Nossa, é o maior evangelista. Não é a essência, entendeu? E é a busca diária mesmo. Porque eu estava pensando essa semana, gente, por nós mesmos a gente não faz nada, a gente não sente amor por ninguém, a gente só pensa na gente, entendeu? Essa é a realidade. É muito bonito a gente falar tudo isso, e a gente tem que buscar ser semelhante a Jesus e fazer o ministério como ele fez e buscarmos a ser semelhantes a ele, buscar sermos semelhantes a ele.
porque senão de nada vai adiantar. Porque eu posso até fazer um serviço, posso fazer um trabalho missionário. Nossa, fulano é bom, né? Nossa, ele tem um talento, realmente, que Deus deu. Mas se a gente não tiver a essência dentro da gente, que é o que move a gente, que é Deus, a palavra de Deus diária, fazendo oração, Senhor, me perdoe por isso que eu fiz. Ai, eu pensei que eu estava fazendo certo, depois eu escorreguei ali, puxa, eu pensei isso, eu não devia ter pensado isso, eu falei isso, por que eu falei isso? Poxa, eu falei dessa forma, não devia ter falado dessa forma. Eu acabei testemunhando de forma horrível e não era para ter falado assim. Se a gente tem a comunhão com Deus, o Espírito Santo sempre vai dar uma cutucada na gente para a gente refletir e fazer o trabalho que Ele quer. Porque não adianta a gente falar, a gente tem que ser empático, que quando a gente está com Deus... Gente, a busca é diária. Não é uma vez salvo, salvo para sempre. É Sim. todo dia buscando salvação incansavelmente, porque o amor incondicional, só nele. Não tem amor incondicional por nós, é só em Jesus. Só. O propósito da minha vida tem que ser ligado nele para eu cumprir o propósito que ele quer de nós nos outros. Porque às vezes eu estou numa missão assim, um ministério, ao meu ver, impossível, uma missão impossível, mas que Deus vê grande possibilidade. E às vezes eu estou numa situação em que eu estou tendo que salvar aquela pessoa e a pessoa não está enxergando, e é um desafio. Mas, e às Shirley, vezes você luta, você... deixa eu tentar provocar você e os outros aqui. Provoca. E de uma maneira mais prática, assim, a gente, na teoria, a gente sabe bastante. É isso aí mesmo que você falou, que a Tâmara falou, que o Gabriel falou, que o Cristiano falou. Mas, assim, de maneira prática, assim, que tal se a gente parasse aqui a nossa lição e cada um desse uma ideia de uma forma missionária para alcançar pessoas? Baseado na lição, claro. Eu estava lendo um livro sobre as 5 linguagens do amor. Cada um recebe amor de maneira diferente. Cada um se sente amado de forma diferente. Às vezes eu penso que eu estou dando amor para alguém e não estou dando. Verdade. A pessoa está dizendo, ela não me ama não, mas eu estou dando, na minha cabeça eu estou amando aquela pessoa, mas ela não está se sentindo amada. Então é aí que Deus vem e nos capacita. Perfeito. A prática é essa, é eu buscar diariamente a Deus, Deus me dá sabedoria para eu... Às vezes uma pessoa encara o amor, o ministério, aceitar Jesus, né? Vamos dizer assim, que o amor é Deus, né? E a gente tem que ir sem medo. Coragem não é ausência de medo, coragem é o processo. Eu vou com medo mesmo. Claro, entendeu? Sem dúvida. Então, Aí, sem medo ou com medo, eu quero uma ideia. Uma ideia de algo que a gente poderia fazer. Alguma coisa que a gente pode fazer num sábado à tarde, ou alguma coisa que a gente pode fazer num sábado de manhã mesmo, não importa. Mas eu queria uma ideia. Mais de uma, né? Se cada um der uma ideia, ótimo. Mas, assim, eu queria ideias de alguma coisa que a gente pode fazer. Como que a gente pode pregar Jesus para a nossa comunidade ali do Fonseca ao redor, usando o que a gente aprendeu nessa lição. Lembrando o seguinte, por exemplo, vou deixar você falar, tá, Tâmara? Vou dar um exemplo. A lição fala do verso que Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Né? O sal, para dar sabor, ele precisa se misturar com a comida. Né? O sal no saleiro não vale de nada. Não. Né? E muitas vezes a religião dos fariseus, e eu vou bem além, a religião dos adventistas do sétimo dia, muitas vezes é criar comunidades. Quantas vezes você já ouviu, vamos sair das cidades, vamos para o campo, vamos comprar uma terra
e vamos fazer ali uma comunidade nossa, né? Assim, né? Será que isso é ser sal da terra? Então, Tâmara, vai lá, sua primeira ideia aí. Aquela ideia. Interessante que antes de você perguntar, eu estava ouvindo a Shirley falando e estava comentando exatamente sobre isso com a Ana Cristina. Nós temos tantos profissionais, ótimos profissionais na nossa igreja, graças a Deus por isso. Nós temos algumas pessoas que visitam a nossa igreja com certa frequência para poder receber cestas básicas e também receber estudo bíblico. Mas essas pessoas só recebem esse auxílio financeiro, digamos assim, porque recebe o alimento, então já é menos um gasto em casa, e o espiritual. E o físico? E o mental, de uma palavra de carinho, de uma atividade, de uma programação. E eu E eu estava vou ser falando bem honesto com exatamente você, isso com Tâmara. ela. E eu Diga. vou ser bem honesto com você. O espiritual é controverso muitas vezes. Eu estava pensando, até o que o Gabriel falou aí vai bem ao encontro do que eu estava pensando essa semana. Será que a gente tem adotado a estratégia certa com essas pessoas? E eu falo isso por mim, tá? Porque quando chega alguém pedindo na igreja, a primeira coisa que me vem à cabeça é: caraca, mais um malandro, mais um espertão. Eu já vi tantos passar por essa igreja, tantos, até gente que já enterrou o marido e o marido estava 3 meses depois no mercado. Mas, enfim, mas a primeira coisa que me vem à cabeça é: putz, lá vem essa pessoa de novo. Mas será que a gente está adotando a estratégia certa? Eu fico pensando, cara, será que está certo a gente falar assim: olha, cara, eu te dou a cesta básica, mas você tem que assistir o culto ali primeiro? Cara, não sei, sabe? Não sei. Não estou colocando a culpa na Ruth, que é a líder da ASA, não. Estou dizendo Claro assim, que não. nós como igreja, será que a gente está adotando a estratégia certa? Né? Eu não sei, eu me questiono se essa estratégia do, se você não participar do estudo bíblico ou do culto no sábado ou no domingo ou sei lá, qualquer outro dia, você não vai receber a cesta básica. Então, é o que É eu estava exatamente ao falando. contrário do que Jesus fazia, exatamente o contrário. Exatamente. Então, é o que eu estava falando para você. Uma coisa é objetivo, outra coisa é propósito. Quando eu tenho propósito, eu faço com prazer, eu não faço por obrigação. E aí é o que eu quero dizer. Aquilo que eu demonstro é aquilo que eu vou atrair ou afastar pessoas de mim. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando comigo mesmo, porque eu não sou muito de atrair gente para o meu lado, não. Porque eu tenho que às vezes eu tenho um meu temperamento, como todo mundo tem, né? E às vezes as pessoas se assustam com o que a gente fala. E a gente tem que ter cuidado com isso. E cada um, como tem seu dom, como a gente falou há alguns dias atrás aí, é cada um se mover, fazer o ministério de acordo com aquilo que tem facilidade. Não adianta botar para cumprir um propósito que você sabe ou que a pessoa não está se sentindo bem naquele cargo, naquela missão ali. Então, cada Que não é um o caso de ninguém vai aqui, ter... né? Na escola sabatina não é o caso de ninguém aqui, né? Não, Né, eu João? não Não, me caramba. vejo... Eu não me vejo muito com o dom da palavra, não. Eu me vejo mais com outros dons, entendeu? Mas a mulher Se prega bem que eu todo dia, várias desenvolvi... vezes por dia, e acho que não tem o dom da palavra. Mas tem dons que a gente desenvolve e não precisa nem falar. É aí Sim, que tá, Tama, entendeu? Por exemplo, a Shirley é eu ótima com sei, mas eu tô música. falando... A Shirley toca vários instrumentos musicais. Uma vez, de 15 em 15 dias, que a gente ofereça. Não, obviamente, não vai ser uma aula, mas vai ser uma instrução sobre como trabalhar com algum instrumento musical, com canto, com alguma coisa assim. Não vai precisar falar, porque vai atrair a pessoa aos poucos. Uma pessoa que não sabe ler, com alguém que Um é dia desses professor. eu vou voltar. É porque eu dei uma paradinha, eu fiquei no sabático, no ano sabático. Mas está vendo? Se É cada um sério. desenvolvendo o seu dom. Nós temos cabeleireiros, nós temos médicos, temos vários profissionais de saúde, nós temos nutricionista, dentista, nós temos outros profissionais que são ótimos com o que Volta, fazem. tia Shirley.
Oi, muito fofa, né? Que profissionais que são ótimos com o que fazem, se fizerem isso na igreja, de forma não pretensiosa, de atrair a pessoa, mas que vai ser consequência, vai ser atrativo e instrutivo. Nós temos advogados que podem dar, obviamente, eu não vou dizer que eles vão ceder o seu trabalho, mas aconselhamento. Nós temos aconselhamento espiritual com o nosso pastor, com os pastores, nós temos mais de um, graças a Deus por isso. Nós temos dons, Tâmara, os quais o nós nome trabalhamos. disso, Pode ser, sim. tudo isso que a gente está falando, que você acabou de falar, é propósito. Tudo é propósito. Propósito é uma coisa muito abrangente. Objetivo é uma coisa. Alcancei isso, acabou isso. Alcancei isso, acabou isso. Propósito é algo permanente, é durante a vida. É vida. Propósito é vida. Mas vamos lá. Acho que o pastor queria falar e depois o João. Tudo bem. A sua pergunta aí foi uma pergunta... Foi ao ponto, né? Eu estava refletindo nela aqui. E também no que cada um falou. Mas eu pensei em Jesus Cristo. Você começou a lição lendo a citação de Ellen White, e também tem no Serviço Cristão, da maneira que Jesus agia. Jesus, aonde ele ia, ele atraía, tinha um magnetismo incrível, ele atraía as pessoas. Impressionante. Sim. Jesus, aonde estava, ele atraía. Por quê? Porque ele trabalhava com a necessidade do indivíduo, as necessidades. Nós, como igreja, falamos aqui um pouco sobre projetos, né? Alguns estão falando aí sobre projetos. É importante termos projetos, você ter uma ideia. Fonseca, hoje tem aí um bairro, é um dos maiores bairros de Niterói, se não for o maior em população. Aproximadamente aí, quase 60 mil moradores. Sérgio, quanto orgulho, hein? A igreja está inserida num local de evangelismo de grandes cidades. Hoje é um desafio, para você ter uma ideia, hoje tem cursos para pós-graduação, tese de mestrado, doutorado, para evangelizar as grandes cidades, porque a igreja que está inserida em grandes cidades hoje é um desafio maior do que os outros lugares, porque é um lugar que já está, é um lugar onde tem muita coisa que chama atenção, as pessoas estão muito mundanizadas, se envolve muito com trabalho. Então existem algumas estratégias que muitas pessoas estão usando aí, estão estudando. E dentre elas, tal que foi falado agora, isso, sobre montar projetos, né, fazer oficinas, tudo mais. Mas eu penso aqui que o evangelismo que a lição também está abordando, esse evangelismo pessoal nosso, o primeiro passo foi falado em lição anterior aí. Eu acho que eu tenho que descobrir qual é a minha vocação, qual é o meu dom. E aí eu preciso trabalhar com a necessidade do ser humano. Hoje, essa semana, nós estávamos fazendo algumas visitas pastorais e também missionária, né? Visita pastoral é aquela que você visita membro para orar com ele, para aconselhar, tal, para alimentar o rebanho. E tem a visita missionária, que você já vai com foco de evangelístico. Então, nós fizemos essas visitas essa semana e a maioria delas foi missionária. Eu percebi que existe uma gama de pessoas para serem alcançadas que estão dentro dos seus lares e jamais seriam alcançadas ou vão ser alcançadas pela igreja. Se nós continuarmos entrincheirados dentro da igreja, vamos continuar remando contra a maré. E Ellen White fala que muitos estão dentro dos seus lares à espera de uma visita, de alguém. Então, tem muita gente necessitada dentro do lar,
E aí você vai trabalhar com a necessidade dela. Aí a gente percebe quando faz uma visita. Tem gente ali que faleceu o marido, tem gente que o filho está usando drogas, tem outro que está desempregado. E assim você vai vendo várias necessidades. Para ouvir. Jesus fazia isso. Ele chegava... Imagina uma sociedade que não tinha hospitais, todo mundo ficava doente, morria cedo por causa das doenças. Ele ia e trabalhava com a necessidade daqueles indivíduos. Por isso ele tinha êxito e sucesso naquilo que ele fazia. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Os tempos mudaram, mas as necessidades elas continuam diversas. E precisamos ter um olhar clínico para trabalhar as necessidades. É interessante, né, pastor? Que essas necessidades, as necessidades físicas, principalmente, né, quando o cara está doente, quando o cara não tem emprego, quando o cara... Essas necessidades, elas são as superficiais. Jesus atendia essas necessidades superficiais para ele poder conseguir atingir as necessidades mais profundas do ser humano, que é se sentir valorizado, que é saber que é importante para Deus, que a pessoa não está sozinha, né? E às vezes, para a pessoa abrir o coração desse jeito, ela não vai abrir num primeiro momento. E por isso a estratégia de Cristo dava tão certo. E não vai ser para qualquer pessoa. Exato. Pode falar, João. Já emenda no que você ia falar mesmo. Não. Só complementando. Depois eu falo. Tá. Exato. Então, assim, Cristo, ele atendia essas necessidades superficiais, né, mais perceptíveis, para poder conseguir atingir mais ao âmago do negócio, de maneira mais profunda, né? Então, até assim, chegar no ponto de falar, segue-me. Aí a pessoa estava preparada para seguir. Exato. Hoje, a primeira coisa que a gente quer fazer é dizer para a pessoa nos seguir. Aí é invertido, não dá certo. Batiza ali, mas quando batiza, mas nós não seguimos o passo que deveríamos ter seguido. Exato. E às vezes nem quer nada com o evangelho, porque ele não teve alguma coisa que magnetizou, que chamou a atenção, que abriu a sua mente. Exato. O povo está com a mente fechada, embotada pelo pecado, e são atitudes como essas, às vezes uma atitude generosa, fazer algo inesperado, isso abre o coração para o evangelho. Eu vou depois deixar o João e depois o Cristiano, mas só pegando o gancho no que o senhor está falando, assim, a gente se preocupa, a gente precisa se preocupar com as pessoas porque de discurso o mundo está cheio. Não importa se a gente tem a verdade. As pessoas elas não vão escutar a gente porque tem muitas outras pessoas que ele pode escutar com discursos mais agradáveis, inclusive. Né? Mas no e o mundo pós-moderno, ele quer ver isso, é o testemunho, é a ação. Discurso, o pessoal está cansado disso mesmo. Exato. E detalhe, a pessoa pode até te ouvir o seu discurso, achar ele interessante, achar ele verdadeiro, convincente e mesmo assim não te seguir. Por quê? É mesmo. Porque, assim, cara, tem muito discurso bom por aí. Sabe? Agora, é o que o senhor falou. Precisa ter ação. Quando a gente mostra generosidade, e isso não é fácil. Porque quando a gente mostra generosidade por puro formalismo, no sentido assim, cara, eu sou cristão, então eu preciso fazer alguma coisa. Cara, não dá certo. Se a gente não fizer por amor às almas, por paixão pelas almas, não dá certo. E isso só com a presença constante do Espírito Santo. Hoje se não for assim, se torna ativismo, cristãos ativistas. Exato. Hoje no Pôr do Sol eu estava assistindo a mensagem do pastor Elias Brenha e ele, na mensagem dele, ele falou sobre isso, que para nós conhecermos a Deus, eu preciso gastar tempo, mas gastar tempo diário e muito tempo para poder conhecer a Deus. Esse tempo que a gente gasta de vai e volta, né? Eu faço minha lição rapidinho e saio correndo. Cara, é ilusão achar que eu vou ter o Espírito Santo assim.
eu E preciso... outra coisa, Luciano. O pastor Bulhão falou uma vez, eu achei legal, eu li isso num livrinho que ele escreveu, ele falou sobre a comunhão e a missão. Então ele disse o seguinte: comunhão, tem gente que só fica na comunhão, 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 comunhão. Comunhão sem missão não adianta nada, é omissão. Verdade. Então não adianta ficar só na busca também, só na busca. Não, a gente vamos buscar, tem que orar, só na busca. Mas fica só nisso, né? E nisso, nem nisso ele progride. Verdade. Então precisa ter essa parte aí da comunhão, e a comunhão tem que vir acompanhada de missão, porque pode virar farisaísmo, pode virar um monte de coisa. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Pecado e Salvação. E o livro começa falando sobre os fariseus. Diz que os fariseus são pessoas boas. Aí desperta o interesse. Caramba, os fariseus eram pessoas boas. E eram mesmo. Os fariseus eram as pessoas que queriam... elas amavam a Deus, queriam fazer o melhor para Deus, eram minuciosos, tão minuciosos, que se pegavam aos detalhes e acabavam ficando com a mente fechada. E às vezes ocorre esse risco também, de querer fazer o melhor para Deus, ser certinho em tudo, na guarda do sábado, nisso, naquilo, mas eu não me abro para outras coisas. Eles amavam a lei ali de coração, amavam a Torá. Não tinha outra facção religiosa ali que amava tanto a lei de Deus como eles. Verdade. E o autor vai chamando a atenção aqui para a gente ver outros atos dos fariseus ali na Bíblia, e realmente a gente vê interessante mesmo. Eles eram pessoas dedicadas ali a Deus. Porém, eles ficaram muito fissurados, a mente vai se fechando, né? Talvez seja por isso que Salomão, inspirado, fala que a gente não tem que ser justo, não tem que ser tão justo assim, né? Muito justo, né? A gente tem que ter bom senso, né? E João, fala aí, meu amigo. Pô, o assunto tá tão bom, rapaz. Tá bom de ouvir aqui. Hoje a gente Ainda tá mais bem. com essa chuvinha, né? Pô, tá muito boa essa chuvinha. Mas em Maricá não tá chovendo assim, não. Não tá esse clima Hoje agradável. não, é um frisão danado. Rapaz, quando eu morava em Maricá, demorava a chover lá, tinha uma redoma. Mas agora os tempos mudaram. eu acho que o problema saiu daqui, pastor. Tá chovendo da beça. Luciano é o manda-chuva. É. Bom, o que eu tinha para comentar realmente ia falar a respeito de projetos e tudo mais, é interessante, porque realmente, se a gente for parar para ver na lição de domingo e segunda, ela começa praticamente com o mesmo texto, que ela fala assim, que Jesus, ele costumava olhar para as pessoas e retirar o que era de melhor que tinha nelas. Então, assim, que Jesus ele é um cara muito observador. Ele olhava para a Melinha, olhava para a Shirley, para o pastor, e dizia assim, bom, o pastor, ele tem esses defeitos X, Y, H, mas o que tem de melhor nele? É essa lista aqui. Jesus é muito bom. Ele olhava para o Luciano e dizia assim, Luciano é chato demais, ficando pegando no pé, mas ele tem essas coisas boas aqui. E a mesma coisa ele fazia, eu acho, com todas as pessoas. E eu achei interessante a lição começar nesses 2 dias com esse mesmo ponto. Jesus ele costumava olhar para as pessoas, mas ele não destacava os defeitos, ele destacava as qualidades. Essas pessoas podem ser assim, elas vão ser boas nesse quesito aqui. Todos nós temos nossos pontos positivos, nossos pontos negativos. E a gente tem que aprender a extrair o que cada um tem de melhor e usar isso da forma como for no nosso contato, no nosso grupo. Como o Luciano falou, a gente, geralmente como adventista e tudo mais, a gente gosta muito de grupos, de comunidades, de se fechar, e a gente tem uma certa dificuldade em se abrir com outros grupos. E isso realmente tem desviado... É chamadas panelinhas. Isso, nossas panelinhas, panela de pressão ali, que de vez em quando dá até umas discussões internas. Mas e aí, eu acho assim... Oi? Fala aí, termina aí. Mas eu acho assim que é interessante essa parte de grupos também, porque, por exemplo, a Tâmara falou aí na questão dos projetos, e eu acho que os projetos são importantes.
ela destacou que realmente tem pessoas que são capacitadíssimas na igreja para desenvolver seus dons, para desenvolver e fazer como Jesus fazia, de forma desinteressada, de forma altruísta. Quando eu estava com os paquetes um dia desse, e aí, o que a gente podia fazer para destacar a igreja, para trazer as pessoas para o nosso grupo, para o nosso convívio, né? Aí ela disse, o pessoal daqui do Rio gosta muito da parte de saúde, da parte de nutrição. Então, por exemplo, se a gente conseguisse reunir profissionais de educação física, profissionais nutricionistas, a gente podia montar como se fosse uma comunidade ali, com algumas pessoas, vamos fazer um projeto que vai realmente levantar e vai ajudar as pessoas a perder peso, ganhar massa, a ganhar saúde. E tudo isso, uma chamaria a outra e faria com que se aproximassem da gente, e a gente se aproximasse das pessoas também. E seria uma das necessidades somente, tá? E quando a gente olha para... Eu estava lembrando aqui do exemplo de Eli com Ana, né? Que a Tâmara falou o seguinte, às vezes a gente olha para as pessoas, o fulano ali ele é mais propenso a aceitar. Ou o ciclano, esse aí não vai aceitar não. Mas aí quando a gente olha, por exemplo, de Eli e Ana, né? Eli era um sacerdote, um cara que estava muito próximo de Deus. Mas quando ele viu Ana ali chorando, orando, se debruçando, disse, essa aí deve estar bêbada. Então, na interpretação dele, ele achou que ela não estava condizente com o exemplo de cristã. Mas, na verdade, ela estava mais próxima do que qualquer um. E assim também a gente tem que aprender a olhar para as pessoas. O cristiano, ele é assim, assado. Não vai aceitar, não. Mas, na verdade, o cristiano pode estar realmente querendo ali aquela palavra de conforto, querendo se aproximar de alguém e, de repente, com aquela chegada, se abrir realmente com contar os seus problemas, as suas preocupações e tudo mais. Ô, Isloan, muito bem colocadas as suas palavras. E o marketing hoje, marketing digital, ou seja, qual for a espécie de marketing, propaganda, eles trabalham com os desejos do ser humano e as necessidades. Não é muito diferente de como Jesus trabalhava. Então, o marketing procura despertar esse desejo na pessoa e também a necessidade da pessoa. Eu lembro que na comportagem, nós trabalhávamos com essa ferramenta, porque ninguém vende livro, ninguém quer comprar livro. As pessoas, nós éramos orientados a oferecer ali para o indivíduo necessidades, despertar o interesse nela e mostrar e levar o benefício. Que aquilo era uma necessidade, era um benefício, então ela compreendia. Quando o comportor consegue pegar essa manha, ele faz com que a pessoa compreenda o que ele está levando, né? Por isso não é uma venda, né? É uma troca de benefícios que leva. E a igreja, ela entendendo essa questão aí para trabalhar, vocês colocaram aí muito bem. O ponto é esse mesmo. A igreja tem que descobrir ali quais são as necessidades locais e criar meios para oferecer isso aí para o povo. É uma forma de atrair, né? O evangelho se tornar atraente para quem mora aí na região, né, de Fonseca. Criar oficinas. Eu acho que nós podemos aproveitar esse debate construtivo aqui, essa lição, para ir tomando essa iniciativa. Sim. Que tem tudo para dar certo. Não, com certeza. E a gente tem espaço, seja na igreja ou ao longo da Alameda, né? A gente tem canal aberto, pelo menos tinha, né? Com o Horto, que tem um espaço enorme que a gente poderia usar. Cara, só depende da nossa iniciativa, né? Ou melhor, vou colocar de uma melhor forma, só depende da minha iniciativa, da sua iniciativa, né? Gente talentosa e de dom a igreja tem, talentosos, Sim. habilidosos. Coordenar mesmo isso aí da melhor forma, eu creio que tem tudo para dar certo. Exato, exatamente. Cristiano queria falar e depois a gente já vai emendar para o final aí, que já está estourando o tempo. Não, Luciano,
existe uma forma também, que é uma ideia, que através desse projeto, eu particularmente, tenho certeza que muitos aí que estão na reunião também já tiveram essa experiência, já experimentaram essa experiência. Pastor Gilson também, acho que aí deve ter participado de muito desse tipo de projeto que levou muitas pessoas para a igreja, que é o pequeno grupo. Por quê? Às vezes você convida a pessoa para a igreja, a pessoa fica meio acanhada, né? E aí Luciano usou uma palavra na fala dele há alguns minutos atrás, que é a questão do formalismo, né? Porque dentro da igreja fica uma coisa muito formal, né? E às vezes as pessoas que você convida para ir à igreja, elas ficam acanhadas, né, de falar, de expressar as suas necessidades. Coisa que no pequeno grupo, na minha casa, ou na casa de alguns de vocês aí, de repente a pessoa fica à vontade. Por quê? Porque é uma coisa mais, é uma coisa mais informal, a pessoa fica à vontade, né? E aqui na lição, Luciano, no texto que você leu na introdução, diz que o Salvador misturava-se com as pessoas. É exatamente isso. Eu acho que no pequeno grupo, eu penso que todos nós, a gente fica igual, a gente se iguala num pequeno grupo. Porque na igreja, às vezes, as pessoas chegam ali na igreja, vê a gente ali. A pessoa que está chegando na igreja, vê todo mundo ali, né, bem arrumado, no sábado de manhã, vê todo mundo ali bem arrumado, de terno, gravata, e aí, às vezes, a pessoa chega, a pessoa é bem humilde, né, chega ali com a sua roupa simples, né, e olha assim e fala assim, poxa, só tem gente, né, pô, não está no meu patamar, é outro patamar, né, como dizem por aí agora, né? E no pequeno grupo, a gente se iguala, né? Todo mundo fica ali basicamente no mesmo patamar, no mesmo nível. Então, é uma oportunidade de fazer amizades. Esse era o segredo de Cristo. Jesus fazia amizade com as pessoas, né? Foi o que o pastor falou. Jesus tinha algo que ele atraía as pessoas para ele. E a gente percebe muito isso, que na igreja as pessoas ficam acanhadas. E na casa, num pequeno grupo, seja na casa ou na casa da própria pessoa, elas ficarão à vontade. E aí é a chance de nós fazermos amizade dessas pessoas e ver qual a verdadeira necessidade que elas têm. E aí a gente, óbvio, né, vendo as necessidades delas, temos que, como igreja, né, como cristão, atender assim as necessidades dessas pessoas. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão levadas aos pés de Cristo através desse trabalho do pequeno grupo, como já foi várias pessoas, eu sou testemunha disso, de várias pessoas que foram aos pés de Cristo através do pequeno grupo. Cristiano, assim, Luciano, se me permite aqui, só uma palavrinha. Pastor. Dentro do que o Cristiano falou aí, fizeram uma estatística numa igreja lá em Brasília, onde a frequência era muito fraca na escola sabatina. E aí eles começaram a se reunir para reunir os professores e bolar essa estratégia de que cada professor ele tivesse ali durante a semana um contato com seus alunos, ampliar essa rede através do contato pessoal. E dentro de 3 meses, nesse desafio, eles perceberam que melhorou 70% da presença daquele povo que não chegava cedo na escola sabatina, quando os professores começaram a se envolver pessoalmente com eles. Só isso aí que eu queria falar. Mas eu já acho que a nossa escola sabatina tem melhorado cada vez que tem passado, porque antes às vezes começava a escola sabatina com 4 pessoas, não era, Luciano? Na igreja. Mas pode melhorar mais ainda. E quem sabe... com certeza, pastor. Quem sabe o pessoal está fazendo contato aí por telefone, né? Na época de pandemia,
Tem Sim. mais gente fazendo contato aí. Eu percebo que tem acontecido isso aí na nossa igreja. Eu vou começar a ligar para uns professores aí para chegar cedo. Luciano? Né, Dentro João? até disso que o pastor falou, aquele projeto que você fez quando você era do Ministério da Família, você e Milena, e Melinha também pegou isso também há pouco tempo, que era Minha Casa, lembra que você criou Sim. esse projeto e Criei não, copiei. Melinha Nada se deu cria, nada se seguimento? perde, tudo Isso se aí, é se transforma. misturar com as pessoas, é ir na casa das pessoas, é estar lá misturado com as pessoas para ver qual é a verdadeira necessidade delas. Sim. Eu criei não, cara. Isso aqui a gente fazia aqui em Maricá e era muito legal. E quando a gente levou para aí, começou a fazer aí, foi muito legal. A gente fez na casa da Shirley. Aqui mais, quem mais está aqui que a gente fez na casa de alguém aqui? Acho que não. Acho que na casa de Melinha a gente não fez não, porque é tão longe quanto a minha. Foi na casa da Renatinha. A gente fez na Renata, na casa da Renatinha e do do Renato. Rock, Laura. da Laura. Do Rock. E Da isso Jane. da Jane. Da Jane, a Jane ali Rock. do Rock. É Rock, tá certo. Rock. É. Agora, sim, isso é um desafio para a gente, né? Em tempos de isolamento social, como é que a gente faz isso, Cristiano? Sabe? Como eu falei do projeto Minha Casa um Santuário, e eu quero terminar por aqui, nada se cria, ou melhor, muitas coisas se criam, mas o que é bom a gente pode copiar também. E eu queria sugerir para nós aqui copiarmos uma coisa dos nossos amigos Testemunhos de Jeová. Você sabe o que o Testemunho de Jeová hoje está fazendo? Ele está pegando o celular dele. Creio eu faria assim, né? Então eu creio que eles estejam fazendo isso também. Eu acho que eles deveriam, pelo menos, né, orar, mas fato é que eles estão pegando o celular deles, ligando para um número aleatoriamente e oferecendo para ler um texto bíblico de conforto e consolo. Eu recebi a ligação dele já. Eu acho que Milena recebeu também. Alguém recebeu também que falou comigo. E, cara, eles leem uma passagem, se você permitir, e eles perguntam se podem, a partir daí, depois dessa conversa rápida, ligar com frequência para você. Cara, se de 10, um disser que pode, Já é. cara, imagina quantas pessoas durante essa pandemia não sofreram ou ainda estão sofrendo pelo isolamento, por estarem sozinhas, pessoas que moram sozinhas e agora estão ficando em casa o tempo inteiro sozinhas, só tinha contato no trabalho com as pessoas, agora não tem contato com ninguém, né? Pessoas... E eles não têm, eles não têm evangelismo de televisão, não têm evangelismo de rádio, não têm evangelismo público, evangelismo deles é pessoal. E tem menos congregação deles do que a quantidade de membros deles no salão é maior do que a quantidade de adventistas no estado do Rio de Janeiro. É isso aí. Luciano, você fica imaginando dentro disso que você falou, que tem muitas pessoas que moram sozinhos e durante essa pandemia, né, em que está tendo o isolamento social, pessoas que estão sozinhas realmente dentro de casa. Eu tenho certeza que muitas pessoas, tem muita gente aí com depressão dentro de casa sozinho, porque não tem com quem conversar, né, não tem um parente próximo perto, não tem um amigo, não tem ninguém, não recebe uma ligação, não recebe uma mensagem, não recebe nada. Você pode ter certeza que talvez não esteja com coronavírus, mas muitos estão sofrendo de depressão. Exato. Então, assim, pode falar, Shirley, antes de eu falar, pode falar. Então, você jogou uma pergunta assim, você pegou todo mundo de surpresa. Então, dá uma ideia aí do que é para fazer. Acabei de dar. Aí você deu essa ideia, mas eu diria uma outra. Teve uma situação que eu vi na internet, do grupo de adventistas mesmo, que colocou profissionais da área de psicologia para atender
eles colocaram lá o horário de ceder esse horário para atender a comunidade ou quem estava precisando para... Então, mediante os profissionais que existem na Igreja do Fonseca, a Laura até pegou assim o contato de alguns que queriam colocar como trabalho, poderiam oferecer pelo menos 1 hora por semana do seu trabalho e colocar divulgado numa página. Você que precisa, por exemplo, de uma consulta psicológica ou de conversar, você tem esse horário, aí teria que ter uma agenda, né, para poder agendar. Ou se você precisa de uma aula de matemática para poder tirar dúvida de um conteúdo, ou outro. Sim. É uma estratégia online para você estar... O caminho é esse mesmo, Shirley. Tá anotando aí, pastor? Tá anotando? O caminho é esse. Estou anotando. Acho que está começando a sair na luz aqui. Ele está falando assim, pastor? Está anotando aí, pastor, para poder depois todo mundo fazer, né? É isso, pô. É isso aí. É isso aí. Por que não a gente divulga? Você falou aí uma coisa, né? Um caminho seria igual o Testemunho de Jeová, pegar o telefone e ligar, porque eu acho que hoje a maior necessidade das pessoas é de conversar, né? Então, assim, de serem ouvidas. Agora, por que não a gente também fazer o caminho inverso? Colocar uma faixa na igreja e colocar meia dúzia de telefone de contato. Se você quiser conversar, bater um papo, não sei o que, ligue para esse número, a gente vai estar... Quer um abraço virtual? Por que não uma sala de Zoom, onde a gente pode estar discutindo algum tema, conversando algum tema com um profissional também de saúde ou psicologia, né? Sim. Não, ou só para... Sim. Pegar os profissionais. Exato. Parar para ouvir as pessoas. É isso. A diferença do Ministério de Cristo é que ele parava por se preocupar com as pessoas. E aí é onde a gente precisa chegar. Se a gente quer ministrar como Jesus ministrava, a gente precisa amar como Jesus amava e agir como Jesus agia. Talvez a gente tenha que começar a inverter. Se você quiser vir para a igreja, vem aqui para ser atendida a sua necessidade, ao invés de, se você quer ter sua necessidade atendida, primeiro tem que assistir o culto. Assiste o culto. Jesus era intencional em tudo que ele fazia. E nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz. Exato. Mas lembrando uma coisa, que aí eu vou parafrasear o que o pastor falou hoje aqui para nós encerrarmos a nossa lição. Fazer isso não é fazer por fazer. Quando a gente faz isso só por também, no sentido assim, eu vou fazer apenas para aliviar a dor do outro, parafraseando o pastor, isso vira ativismo. Só que a gente não está aqui para fazer ativismo, a gente está aqui para fazer cristianismo. As pessoas que Jesus ajudou, todas elas morreram depois. Então, o principal objetivo de Cristo era atender a necessidade das pessoas? Sim, ele queria a necessidade das pessoas, mas o principal objetivo dele era espiritual. Ele se preocupava com a salvação das pessoas. Eu diria que Jesus não tinha objetivo, ele tinha propósito. O resumo da lição essa semana é propósito. Acabou. Sim, verdade. Os professores precisam amanhã, quer dizer, os professores estão sendo desafiados hoje, né? A gente precisa ter um desafio. O que nós podemos praticar? Como que a gente pode praticar a lição essa semana? Para entender que aprendemos aqui o que ela quis nos passar. Exato. Melinha que vai passar a lição amanhã, ela só está calada aí, está só anotando tudo que a gente falou. Aí amanhã ela vai descer o porrete na igreja lá. Entendeu? Filho do homem. O que foi, Gabriel? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Exato. É isso, gente. Podemos orar? Podemos, pastor. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai de amor e bondade, muito
obrigado por esse momento que passamos aqui, essa lição muito agradável. Sentimos a tua presença em nosso meio, o Senhor mobilizando, nos animando, nos incentivando. Realmente, Senhor, nós temos que ir para a ação e não ficar só na comunhão e ir para a missão, Senhor. Toma cada professor aqui na palma de tuas mãos, coloque na mente da liderança esse entusiasmo e as ideias para fazermos o melhor aí onde a igreja está inserida nessa região de Fonseca e sermos o sal da terra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos hoje e sempre. Amém. É isso aí, gente. Obrigado aí.